Imagina isto, dias, semanas, às vezes até meses, longe da família, filas e esperas intermináveis em aeroportos, viagens infindáveis de quilómetros e quilómetros durante horas a fio com o cu sentado dentro da carrinha, refeições, banhos, dormidas, a maior parte das vezes assim, super precários. Isto realmente parecem cenas tipo negativas que ninguém quer passar por elas, né? Mas imagina que metes aí no meio a palavra tour. Até já, bem, depois ligo. Ei, Zecas, Zequinhas, então, espero que estejam todos bem. E é isso mesmo. Parece realmente que tudo aquilo que eu disse lá atrás parecem cenas negativas, né? Mas acredita, se for para correr o mundo, para viajar, para conhecer pessoas, para conhecer bandas todos os dias, espalhar a nossa mensagem e a nossa música por esse mundo fora, acredita que vale a pena e digo-te logo onde é que eu assino. E que saudades que eu tenho de fazer tour, né? Fazer tour, basicamente estar em cima do palco e estar com os irmãos de banda em cima do palco a partilhar aquilo que gostamos de fazer juntos, mas tour, a sério, tour, tipo, nem imaginas. Assim, de repente, só para situar a cena, eu acho que já vão para aí em 400 dias sem Besta tocar ao vivo. E estes 400 dias são basicamente 400 dias sem eu ver o pessoal de Besta também, sem estarmos juntos, que é uma cena tipo completamente surreal. E mesmo em Redemptos são 401, até porque foi no dia anterior ao último concerto de Besta, que foi com os irmãos Cavalera em Lisboa. Redemptos tinha tocado em Valcambra, na terra dos meninos, com o Solo Fanubis, exatamente. Claro, isto sem contarmos com o live streaming do Barracuda, que aconteceu em julho, e isto prefaz qualquer coisa para aí com 200 dias, uma cena assim do género. Vê lá tu que nestes 20 anos, quase 20 anos que eu faço música, nunca passei realmente por uma cena assim, nunca tive tanto tempo sem fazer música, sem subir ao palco, sem cuspir tudo à minha volta e sem suar a camisola. Quer dizer, suar a camisola quando eu estou com ela, né? Que a maior parte das vezes é sem camisola. Que neca. E então por isso mesmo bateu assim aquela nostalgia, sabes? Bateu assim aquela recordação e aquela vontade de reviver aqueles momentos que são sempre únicos, por qualquer lado que tu passes é sempre uma cena única e incrível. E então é exatamente sobre essas situações, sobre essas tours que ficaram marcadas sim mais vivamente na memória e que eu guardo com muito carinho, que partilho contigo então algumas das melhores tours. Se isto é um 555, são 5 tours, né? Vou ver se não faço 6 hoje. Partilho então algumas das melhores tours que fiz com as minhas variadas bandas. Elas são mais variadas do que variadas, mas pronto. Então, a primeira que vou mencionar, e até vou acabar por fazer isto assim por ordem de acontecimento, né? As datas tipo seguidinhas, acaba por fazer um pouco mais sentido, mas sem dúvida alguma uma das tours mais importantes que eu já fiz, para além de ter sido a primeira, e foi logo do outro lado do oceano, foi realmente Besta, com o Cúmplice no Brasil, 2015, e foi sem dúvida tipo um marco. Para mim foi uma cena mesmo incrível. E fizemos, acho eu, cerca de 21 shows em 34 dias e passamos para aí por, sei lá, acho que foram 18 ou 19 cidades em 6 estados. Foi uma cena assim, não foram 19, foram para aí 16 cidades, porque acho que tocamos para aí umas 3 vezes em São Paulo. Mas foi sem dúvida uma cena extraordinária e tenho bué de concertos tipo bué frescos na memória, tipo o Rio de Janeiro foi um show mesmo altamente, tipo num sítio bué de pequenininho, que haviam para aí umas 20 pessoas lá dentro, mas depois tinha uma janela e estava bué da gente cá fora, então tipo há umas fotos de eu a cantar na janela para o pessoal de dentro e para o pessoal de fora e o gajo a tocar cá fora também, então foi uma cena assim mesmo surreal. E o Wax e em Maringá e em Minas, o show do Raruzine, foram tipo shows mesmo incríveis que um gajo nunca vai esquecer, né? Foi mesmo uma cena altamente. Houve, claro, momentos menos bons, tipo em Campinas, o Ricardo logo na primeira música, o cabeçote que ele estava a tocar, o cabeço começou a arder e então o nosso concerto durou uma música, mas são coisas que acontecem, né? Mas sem dúvida alguma, uma das melhores tours e das cenas mais fixes que já fiz foi realmente Brasil 2015. E lembro-me que o Nuno Cramês, que tocava em Equal Left, veio visitar lá em São Paulo também ver um show.
o Ricardo Veiga acabou por se encontrar connosco a meio da tour e ainda bem que ele veio, depois pedimos para ele trazer mais merchandise, que nós tipo a meio da tour já basicamente não tínhamos merchandise nenhum e acho que demos para aí os últimos 3 ou 4 shows já sem nada para vender mesmo, então esse de 2015 foi uma cena mesmo incrível. Outra tour também incrível e também com besta e também no Brasil, mas desta vez com o Desalmado em 2018, também uma tour em que fizemos para aí uns 16 shows, acho que foram uns 16 shows em 21 dias ou uma cena assim do género, com concertos altamente. Fizemos só no estado de São Paulo e só no estado de São Paulo acabas por fazer mais do que fazes basicamente em Portugal e em Espanha, aquela cena é tipo quase do tamanho disto tudo, então quase do tamanho disto tudo, só em habitantes eles têm tipo o dobro que Portugal tem só em São Paulo, mas pronto, só assim à parte. E foi realmente uma tour incrível e concertos lembram-me bem do concerto do Licenço, tipo lembro-me bem o concerto também no Rio de Janeiro, mais uma vez, no Rio de Janeiro foi sempre shows mesmo altamente, mais uma vez tocamos também para o German do Raruzine, foram mesmo shows incríveis, tocamos em Campinas e eu acho que em Campinas a maior parte do pessoal não se lembra do concerto, quando eu digo a maior parte do pessoal estou a dizer da banda, porque eram tipo aí 5 da tarde e já ninguém sabia em que planeta andava, mas pronto, não interessa, são daquelas coisas que acontecem. E claro, foi exatamente nessa tour de 2018 que tivemos aquele episódio de ser mandados parar pela polícia e armas apontadas a nós e tipo um filme tipo gigante, uma cena mesmo horrível, mas estava aqui a pensar, eu acho que foram para aí 12 cidades, São Paulo, estado de São Paulo, mas em 12 cidades, foi uma cena mesmo tipo também sempre a dar à sola, mas sem dúvida alguma 2018 mais uma tour no Brasil que fica marcada. Fizemos aquela visita ao João Gordo, que ele cozinhou para nós lá no Panelaço e tudo, né? E tivemos com o Martin Fúria, o Filipe acompanhou-nos também, tipo, foi uma tour de consolidar amizades e fazer ainda mais amizades e foi uma cena mesmo incrível. Lembrei-me agora da cena de 2015. E ficamos hospedados no Family Mob do grande Romero, ainda acabamos de fazer lá um mini live para a Sound Like Us, em que gravamos tipo 3 músicas e mais importante de tudo e que fica mesmo marcado, um dos álbuns que eu mais gostei, que eu mais gosto de besta, foi gravado exatamente nessa tour, ao vivo em São Paulo, neste caso no Zapata, foi mesmo daquelas marcas que vão ficar para a história. Então, sem dúvida alguma, 2018, a tour com o Desalmado irá ficar para sempre bem fresquinha na memória. E aqui entra o porquê de eu fazer isto com uma ordem cronológica, porque exatamente depois dessa tour de besta no Brasil em 2018, 10 horas após eu tinha chegado a Portugal e estive 10 horas com a Tassiana e parti imediatamente para a França para começar a tour com o Verdun. Neste caso, a tour que começa em França, mas que passa para a Rússia. Então, a terceira tour a mencionar, Verdun na Rússia, sem dúvida alguma, outra das tours que marcou. Primeira vez que fui tão longe na Europa, né? Tipo, passar lá para o outro lado, tocar em cidades como Yekaterinburgo, que estás tipo mais perto da China e do Cazaquistão do que estás do resto da Europa. Tipo, foi uma cena mesmo surreal e fizemos 10 shows em 14 dias, fizemos mais uma vez, tal como no Brasil, fizemos tipo viagens loucas, tipo, o que vale é que um gajo teve sempre drivers, então tipo, mas viagens de 21 horas em que tu acabavas de tocar e arrumavas as cenas e quando chegavas ao sítio do outro show para tocar já estava a primeira banda a tocar, então tipo, uma cena surreal, mas um surreal daquele que mais uma vez fica para sempre e as recordações da primeira vez da Rússia são mesmo incríveis, por isso mesmo voltamos lá, mas já vamos chegar a essa parte. E lembro perfeitamente de tocarmos em Volgograd, na terra natal do Andrei, em que acabamos o show e fomos tipo a uma sauna em que tinha pessoal a cozinhar para nós e tivemos lá tipo madrugada dentro, entrar na sauna e saltar para a piscina, uma cena também super surreal. Uma tour que começou menos bem porque o Jay falhou o primeiro show, porque ao passar o passaporte a menina enganou-se e tipo onde tinha o sexo meteu o feminino em vez de masculino, então não batia, como é que se diz, a gota com a perdigota, como é que é, a bota com a perdigota, e então teve que tirar um passaporte novo, mas foi uma complicação e sem dúvida acabou tipo, não terrivelmente, mas acabou com uma situação menos boa, em que nos deparamos com um bar que tinha uma placa que dizia White People Only, e então claro que aquilo que nós fizemos foi dar meia volta, meter as coisinhas dentro da carrinha outra vez
e ir embora. Então Zelenogrado foi uma cidade que não tocamos, mas tocamos em 10 cidades e nunca demos tantos beijinhos e tantos autógrafos e gente à chapada para tirar fotografias connosco. Sem dúvida a Rússia é tudo aquilo que tu possas imaginar e mais alguma coisa. E mais uma vez a cronologia continua a fazer sentido, pois acaba exatamente essa tour de 2018 de Verdun na Rússia e eu volto para casa e estou mais uma vez 12 horas com a Tassiana e o Carlitos tem a gentileza de ir a Lisboa buscar a carrinha do Jó e nesse mesmo dia começa a tour de Redemptos com Cruelist pela Europa fora. Mais uma vez tour sem day off, tipo foram 17 dias, 17 datas em 17 dias e fizemos 6 países, exatamente 6 países, não me lembro quantas cidades foram, para isso então, se foi tipo sem day offs, foram 17 shows, são 17 cidades. E passamos por Espanha, França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Holanda, voltamos para trás, fizemos o caminho inverso e então aí prefaz os 6 países e foi uma tour incrível, foi tipo uma cena mesmo fora de série, tipo toda a gente sempre de roda no ar, tocamos em sítios espetaculares, encontramos bué da pessoal tuga que nos marcou os shows lá, tipo em Clermont-Ferrand, o Michael, o Bruno na Suíça, o Fabés, o Rui da Selva na Bélgica e que encontro o Martin que tinha encontrado na tour de 2018, na tour de besta que tinha acontecido há uns meses atrás, então foi mesmo tipo outra daquelas que vai ficar para sempre. E claro, sem dúvida alguma, na altura como eu ainda estava em Verdun, nós tocamos no Black Sheep em Montpellier e foi tipo dos melhores shows que demos nessa tour, foi uma cena mesmo altamente, sempre a correr, sempre correria, mas sempre de sorriso na cara, então sem dúvida alguma das melhores tours que já fiz e das melhores recordações que tenho. E uma tour que é assim peculiar, até porque como eu tinha estado no Brasil e tinha estado na Rússia, quando chego a Portugal há um elemento novo na banda, porque entretanto o Miguel sai, ainda eu estava no Brasil, e o Simões, o Pedro, é convidado na altura em que eu estou fora de Portugal, em que eu estou em tour. Então acabamos por partir para essa tour com o Cruelist sem nunca termos ensaiado juntos. Mas foi incrível, porque logo no primeiro concerto o gajo foi a super estrela, até parece que era ele que tocava na banda há mais tempo, então sem dúvida alguma outro dos fatores incríveis dessa tour. Incrível. E como eu disse há pouquinho, a Rússia voltou a fazer parte do roteiro e desta vez foi com Redemptos a solo em 2019, em que fizemos 11 datas em 11 dias, também sempre a andar, sem day offs, mais uma vez marcada pelo querido André, que depois até nos veio visitar, e foi sem dúvida uma tour também incrível, onde não falhou nada, foi mesmo tipo daquelas tours em que tu estás super despreocupado e tocamos em sítios tipo incríveis. Claro que tocamos em sítios bué da pequenininhos, mas tocamos em salas mesmo altamente e foi uma tour mesmo daquelas que gostava de voltar a fazer e sem dúvida alguma viajar na Rússia, sendo um país tipo, também bué da grande e parece que assim as nuvens estão bué da perto de ti, então parece que estás sempre assim meio achatado pelo céu e a terra no céu. E claro que aconteceram algumas peripécias também, até por exemplo logo no primeiro show que tocamos em São Petersburgo, no final do show tínhamos que ir apanhar aquele comboio para ir para Moscou, aquele comboio tipo transsiberiano, tipo, com as caminhas, o gajo vai a dormir e não sei o quê, e então o promotor do show levou-nos à estação do comboio e chegou-se à hora do comboio e o comboio não vinha, quando fomos a ver o gajo tinha-nos levado à estação errada. Perdemos esse comboio, eles tiveram que comprar o bilhete para o comboio da manhã seguinte, chegamos a Moscovo já à hora de fazer o show, já tinham tocado duas bandas quando nós chegamos a Moscovo, foi mesmo no Resbés Campo de Ourique, mas sem dúvida alguma são também essas pequenas coisas que fazem com que um gajo dê mais importância e tenha memórias mais frescas, sem dúvida alguma. E pronto, episódio 32 do 555, 5 em 5 à quinta-feira, espero que tenhas gostado das minhas partilhas. Eu estava aqui a falar e a revivendo essas memórias e algumas passaram-me ao lado, mas talvez mais para a frente um gajo faça um escalonar deste assunto e falar das cenas muito mais concisamente, mas é isso mesmo, espeta-lhe aí as cenas todas, deixa lá ficar os teus comentários, se tiveres perguntas sobre essas tours,
Se estás aí a ver os videozinhos e ainda não clicaste lá naquele botão vermelho, eu não costumo dizer isto muitas vezes, mas tipo, é uma cena mesmo fixe. Se fizeres lá o botãozinho vermelho, vais-me fazer tipo saltar para outros lados. E eu curto bem andar a saltar, só queria era saltar em cima do palco também. Mas pronto, e é isso mesmo. Obrigado por estares aí e lembra-te que ainda há tempo. Ainda há tempo para eu te dar, por exemplo, uma tour extra, né? Olha, fazer isto sem dar um extra. E então assim mesmo rapidinho, uma tour extra que eu curti total, acaba por ser uma tour em Portugal, que foi exatamente a tour de Verdun em 2016, a primeira tour que eu faço com eles, não, foi a segunda, porque a primeira tinha sido mesmo só em França, depois é que fazemos essa tour, e essa tour começa em França, passa em Espanha e acaba em Portugal, e nós fizemos umas 5 ou 6 datas em Portugal, e foi mesmo incrível tocar em bué de sítios bons e mostrar aos meninos franceses aquilo que nós fazemos aqui e como somos, eles já conheciam, já cá tinham estado até por causa disso, é que eu entrei para a banda, mas isso é outro assunto mais para a frente também. Mas sem dúvida alguma, essa tour marca pela positiva e marca tipo quase uma viragem em pertença, sabes? Em tipo enquadrar-se mais a cena de França e Portugal. Então para mim foi uma cena mesmo muito fixe e pronto, é isso mesmo. Eu já finalizei, mas finalizo outra vez só a dizer-te que ainda há tempo. Até já! E mesmo nos últimos minutos a chegar ao aeroporto quase que morríamos. E o Marcos achava que o taxista ia passar no meio dos dois carros. Que maluqueira! Mas pronto, correu tudo bem.